em diversos momentos, a gente vai ver na própria Sagrada Escritura, ela nos recorda, nos fala sobre a tristeza e sobre a alegria. Vai nos falar que a tristeza matou a muitos. Lá no livro do Eclesiástico, 30, a partir do versículo 22, vai falar: não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo os teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, a alegria do coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. O tema que nós trouxemos hoje aqui para o senhor é a tristeza da vida sem Deus e a tristeza da vida com Deus. Ambas podem nos levar à morte. E de que sentido a gente está falando isso? Nós vivemos hoje num mundo, né, onde cada vez mais nos é estimulado ao consumismo, ao sucesso profissional, ao sucesso pessoal, à conquista de grandes coisas, né? E muitas vezes não é incomum nós vermos pessoas vivendo tristes, né? Ou seja, parece que tem tudo, mas dentro de si carrega uma tristeza como se não tivesse nada, como se faltasse alguma coisa. E o consumismo exacerbado que nós somos estimulados ao tempo todo a ter, né? Às vezes a gente, eu preciso conquistar isso para que eu seja feliz. Eu conquisto e logo essa felicidade, essa alegria passageira, ela acaba e eu preciso de mais alguma coisa para preencher esse vazio que ficou. Ou seja, eu vou consumindo e sempre vai ficando esse vazio. Eu posso ter todo o sucesso profissional, toda a ascensão. Muitas pessoas ricas e famosas cometem suicídio, vivem em depressão. Como explicar isso, né? Parece que elas têm tudo, mas não têm nada. Parece que tem um vazio existencial dentro delas. Uhum. Né? São pessoas que talvez estejam querendo viver sem Deus. Agora, também existe o oposto. Essa seria a tristeza da vida sem Deus. Sem Deus. A tristeza da vida com Deus. Eu vivo com Deus, vivo no meu caminho de santidade, busco a Deus todo momento, né? Tenho a minha vida de fé, a minha vida dentro da igreja. Oro por as pessoas que eu amo e muitas delas não estão nesse caminho, estão no caminho de perdição. E eu oro e pelo que eu vejo, né, pelo que a gente consegue, de certa forma humana, analisar, essa pessoa está caminhando para a perdição, né? O mundo, a violência, a corrupção, né? A corrupção que eu digo, não só a corrupção de dinheiro, mas a corrupção do próprio ser humano, né? Moral, né? Me entristece de tal forma que eu me desiludo com esse mundo e sofro, né? E passo a ficar triste por conta disso. A grande pergunta que eu quero fazer para o senhor: qual é a solução? Como que nós podemos ponderar entre esses dois mundos, entre essas duas realidades, né? Uhum. Até porque a primeira tristeza da vida sem Deus, ela pode não só nos levar à morte física, mas também à morte espiritual, né? Uhum. É uma coisa muito complexa, né? Para a gente tentar aqui encontrar algumas soluções fáceis, né? Não acho que é possível, né? Mas logo o que me veio depois de você falar, né, que existe essa tristeza quando a pessoa está sem Deus e a tristeza quando a pessoa também está com Deus, mas mesmo assim pode viver alguma tristeza, é que eu concordo que isso pode acontecer, mas em ambos os casos existe algum problema na relação com Deus, entre a pessoa e o próprio Deus. Por quê? É porque se vamos procurar, por exemplo, os frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo já foi dado para nós sabemos disso, né? Ele está neste mundo, ele age e ele pode agir e age de fato na vida de cada um de nós. Então, uma vez a pessoa aberta à ação do Espírito Santo, ela, como consequência, vive, por exemplo, a alegria. A alegria é apontada como um dos frutos do Espírito Santo. Quer dizer, para que seja claro, frutos no sentido, se eu estou com o Espírito Santo de fato, e eu estou como em consequência, vivendo uma felicidade, uma alegria dentro de mim. Assim que coisa obviamente, funciona. Com Deus. Exato, isso. Então logo podemos dizer que a existência da tristeza neste mundo, né,
mesmo que eu estou com Deus, ou então porque não estou com Deus, ela precisa ser resolvida talvez na maneira como que eu me relaciono com o próprio Deus. Que existe algum erro, talvez no primeiro caso, a tristeza sem Deus, é porque eu devo procurar Deus. Mas uma vez que eu estou com Deus, também posso viver a tristeza. Então eu tenho que ainda ir mais profundo para que a minha vida me leve a uma felicidade. Não sei se eu aqui mais embolei ou esclareci, mas enfim, eu vejo que não tem como se fosse falando de outro lado, não tenho como esperar de eu viver a felicidade, a alegria verdadeira, profunda, que é capaz de marcar a minha existência sem a presença de Deus, mas presença vivida de uma maneira saudável. Não tenho como. Por quê? É porque Deus nos criou para que nós sejamos felizes. Então, de fato, a busca, a vontade de viver a felicidade é uma coisa que faz parte da nossa natureza. Se nós vivemos num mundo marcado pelo pecado original, nós sabemos, é um mundo do qual foi tirada a felicidade, a alegria que era prevista no plano de Deus. Por isso, nós temos que logo pensar assim, o que aconteceu com um homem pleno, feliz, que ele agora se tornou um homem que é capaz de viver profundamente uma tristeza. O que aconteceu nesse período? Aí nós, ou nesse espaço, né? O que aconteceu? E para mim fica claro que aconteceu um pecado, ou seja, uma ação, uma atitude, um ato no qual o ser humano virou costas para Deus. Começou a procurar a vida e, com isso, a felicidade, não procurando o próprio Deus. Como se fosse, eu sou capaz, talvez o homem pensou assim, de encontrar a felicidade, talvez até uma felicidade maior, sem Deus. E nós sabemos que isso é impossível, porque Deus criou tudo. Tudo que existe, tudo que foi criado e nós podemos experimentar, isso foi criado, isso surgiu para a vivência nossa neste mundo, na felicidade. Neste mundo, eu estou falando criado pelo Deus, mundo que depois foi desfeito. Né? Vivência da tristeza sem Deus. Né? Vivemos num mundo no qual se vende a felicidade. Esta que não está ligada com Deus. Então, o ser humano que liga a TV, assiste a alguns comerciais, ele percebe que em todos esses comerciais, em todos esses momentos, tem pessoas sorrindo, felizes, pulando, por mais que seja que eles adquiriram uma pasta de dente. Está todo mundo feliz, família feliz, porque está escovando o dente como está aquela pasta de dente, né? Isso mostra que o desejo de ser feliz mexe conosco. Ao ponto de a gente vai e compra aquela pasta. Por quê? Porque a gente acredita naquela pasta. Não, acredita na felicidade que foi prometida. E o mundo vive, então o mundo ilude. E o mundo toda hora está enganando pelos motivos comerciais que você vai encontrar alegria, felicidade se você adquirir tal produto, tal serviço, ou viver tal experiência, sei lá, numa viagem e tudo mais. Vivência de felicidade. Só que o ser humano, ele foi criado para ter a ligação com Deus, mas ligação profunda, no sentido que o nosso coração é um coração que é capaz de acolher o próprio Deus. Se ele é tão grande, tão complexo, que é capaz de acolher Deus, nós somos capazes de acolher Deus em nós. O universo inteiro, se a gente tirar Deus desse nosso coração, o universo inteiro, se a gente colocar dentro de nós, ainda não vai preencher o nosso coração. O Frei Inácio tem uma frase que fala exatamente o que o senhor está falando, né?
que o infinito só é capaz de ser preenchido pelo infinito, né? Exatamente. Exatamente. Por mais que o universo é infinito, mas é outro infinito que nós estamos falando assim. Santo Agostinho falou, né? Que o meu coração continua e fica inquieto até encontrar consolo em próprio Deus, né? Até se encontrar com o próprio Deus. Então, já logo nós percebemos aqui que esta ilusão de encontrar a plenitude, encontrar felicidade e alegria sem Deus é parte da mentira que aconteceu lá no paraíso, né? Onde o ser humano foi enganado que ele vai encontrar muito mais se deixar Deus de lado. E o ser humano acreditou, foi atrás e sabemos o que deu. Sim. Né? Interessante que esse rapaz aí, o João, conversando comigo, me sugeriu o São João da Cruz. E eu peguei um livro dele falando sobre noite escura, noite espiritual, e longe de mim ter a pretensão de falar sobre esses temas aqui. Mas nas últimas páginas que eu li, ainda não terminei o livro, falava exatamente sobre essa questão, porque dizia lá que a gente vai buscar, mesmo estando com Deus, né? Talvez esteja aí na questão da tristeza da vida com Deus, mesmo estando com Deus, a gente vai buscando coisas longe, fora de certos contextos, né? Acaba por sermos imperfeitos, voltando àquela situação do ter, de um sonho, de um objetivo, de um projeto, de poder, de sucesso, ainda que seja para tal coisa, para tal objetivo, objetivos bons. E aí se esquece que a gente tem que seguir o que Jesus nos ensina. E Jesus fala, né, que a vida dele, ele se alimenta. O objetivo da vida de Jesus, ele mesmo diz, é fazer a vontade de Deus. E exatamente essa questão, aonde eu estiver, não preciso ir longe, não preciso buscar nada além de mim ou com muita dificuldade, já que Deus está em mim e está ao meu redor. Se eu buscar a Deus que já está aqui, né, eu não vou ter essa dificuldade. Eu vou me alimentar daquilo que eu preciso, que é o próprio Deus. Quer dizer, Deus não está inacessível. E aí, se a pessoa sabe que Deus, se a pessoa já tem essa comunhão com Deus, ela não precisa buscar tão longe, porque sabe que Deus está com ela. Sim, é simples, sim, Deus é simples, né? Não, eu achei interessante esse pensamento, porque por mais que a gente busque qualquer outra coisa, somente estando... O único algo que vai nos preencher é a nossa comunhão com Deus. E ele não está longe. Sim, não, mas aí veja bem, qual é o problema quando a gente falou aqui, né, procurar quer dizer, ficar triste sem Deus? Podemos ficar tristes também com Deus quando? Quando nós vamos pensar que Deus é mais um recurso para eu procurar dinheiro, beleza e tantas outras coisas. Vai procurar aquilo que está no ter. Exatamente. Né? Então, nós podemos olhar a Deus de uma maneira errada, como um meio para alcançar a felicidade. Só o instrumento e não o fim. Né? Deus exatamente é o fim. Ele não é o meio para chegar à felicidade. Eu preciso procurar a Deus, como falei, eu preciso acolher o Espírito Santo. E esse deve ser meu objetivo, relação entre as pessoas, eu, Espírito Santo, para eu encontrar Ele, e eu quero procurar Ele porque quero me encontrar com Ele. Como consequência, como se fosse sem querer, aí eu vou receber um dos frutos que é a alegria, né? Agora, você falou dessa questão de ver o mundo e ficar triste com situações que acontecem. Aí aquilo que a gente falou é outro momento sobre a confiança de Nossa Senhora, né? Tudo depende a que ponto eu confio que, apesar de tudo que está acontecendo, ainda Deus está no controle. Vai que dar certo, até né? das situações desagradáveis, tristes, complexas, Ele sabe tirar um aproveito para o nosso crescimento espiritual. Basta que nós assumimos a nossa parte. Ou seja, perante tudo que está acontecendo, eu tenho que dizer, Senhor, eu entrego isso a Ti. Apenas eu te peço, por favor, no meio de tudo que está acontecendo, me mostra o que eu tenho que fazer. Qual é a minha parte? Qual é a minha missão que eu tenho que cumprir aqui neste mundo? E Amém. assim já vamos ter felicidade. Eu estou
fazendo a minha parte. Por mais que o mundo está assim, mas eu sei que o que cabe a mim está bem feito. Então busquemos Deus na nossa vida. Fé e confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.